Opa, bom dia. Olha nós aí de novo, fazendo a caminhada rumo ao metrô de manhãzinha. Hoje eu vou dizer que eu não tô nem atrasado, são 7h30 da manhã. Eu vou chegar no trabalho umas 8h30, antes das 9. Vou ficar até 7 horas da noite. Então acho que hoje eu posso dizer que eu não tô nem atrasado. Acho que é a primeira vez que eu gravo. Acho que é a primeira vez que eu gravo. Levou só 4 temporadas aí, ó. Eu gravo sem estar atrasado, né, gente? Pois é. Levantei cedo, fiz um tanto de coisa. Tive uma notícia boa ontem da situação do meu mestrado, que parece que vai resolver bem mais rápido do que o esperado. Pô, mas finalmente também, né? Fala a verdade. Eu tô esperando a notícia boa do mestrado tem quanto tempo? 6 anos? 7 anos? Pois é. Enfim, provavelmente agora vai resolver com 2, 3 meses. Mestre Eccleston. E nem é de RPG. Ai, é de tecnologia de materiais mesmo. Enfim. Vou fazer os trem que eu tenho que fazer, né? Resolver as paradas. Tô compartilhando a notícia boa com vocês, porque eu geralmente falo das agruras, né? Pois é. O cachorro tá lá na veterinária tratando, tá lá recuperando da perninha, da perninha dele que tá toda ruim, coitado. Mas tá medicado, tá tranquilo. É uma questão de tempo. Tem que ter tempo e atenção, só isso. Aí eu vou lá, visito o cachorro 2, 3 vezes por semana, pra ele não achar que ele tá abandonado, né? Pra ele entender que aquilo ali é uma etapa da vida e não a realidade dele agora. Levei meu menino viu o cachorro, gostou também, né? A esposa foi também e tudo. E aí ontem tive essa notícia do lance do mestrado, que eles vão aproveitar tudo que eu já fiz e já vão botar minha qualificação e minha defesa para eu tocar isso pra diante, graças a Deus, e resolver esse trem, porque eu tô precisando de uma folga, viu? Tava olhando o lance do concurso da empresa na qual eu trabalho. Entre os aprovados lá tem uma galera que estudou comigo na UFMG 20 anos atrás. Gente que formou há 20 anos atrás, tá fazendo o concurso, fez, né? E foi aprovado. Então quer dizer, 20 anos se passaram e as pessoas estão procurando entrar no lugar onde eu já tô, já tem 12 anos. Ou seja, por pior que esteja a minha situação, né? Realmente tem como ficar bem pior aí pra fora. Essas coisas são importantes pra gente ter a perspectiva de onde que a gente realmente tá na nossa caminhada. Não é uma questão de ser um contra o outro, de comparar nem nada, mas às vezes a gente fica tão dentro dos nossos problemas que a gente começa a olhar só pra eles e a gente não percebe quantas e quantas soluções nós já encaminhamos nas nossas vidas. Quantas e quantas coisas nós realmente já progredimos, já fizemos acontecer, né? Isso aí foi bom, foi muito bom pra eu dar uma reavaliada no contexto profissional. Nem é o meu pessoal, não, é o contexto profissional da minha categoria, né, de geólogo, né? Isso é importante, viu, gente, dar uma olhada em volta ao redor, que às vezes a gente acha que a gente tá mal e a gente tá bem. Às vezes a gente acha que a gente tá bem, na verdade a gente tá mal. Então é sempre bom você, né, observar isso. Bom, feliz da vida, né? Empolgado na sexta-feira. Amanhã eu vou fazer um passeio de ônibus com meu filho. Nós vamos para a cidade aqui perto de BH, chamada Pará de Minas, coisa de 100 quilômetros de distância. O menino foi convencido a ir no passeio, o que foi massa, né? Então já é um bom plano para o final de semana. E nós aqui estamos tratando de atributos, né? E da progressão dos atributos conforme os níveis, o andar do jogo, né? Pois é, hoje eu vou falar a respeito da evolução de níveis.
no meu sistema de regras, tá? Lembrando aqui, ó. Se vocês quiserem utilizar outros padrões de subida de nível, tem nenhum problema, você pode usar, tá? Tem nenhum problema. Quando eu fui fazer o sistema de regras, eu pensei muito nisso, né? O que vai ser a medida? O que vai dar a cadência pro personagem saber, pro jogador saber a hora que o personagem sobe de nível, o quão perto ele tá de subir, o quão longe ele tá de subir, e por aí vai. E aí eu pensei o seguinte: eu vou pegar, por exemplo, XP por ouro, porque, né, gente, o jogo nesse sentido não vai mudar muito. O jogo nesse sentido vai manter algumas das suas tradições. Então tem combate, tem exploração de masmorra, exploração de ermo, tem as aventuras têm seu boss, né? Seu inimigo ali, tudo. Então vai ter os embates físicos, vai ter a conquista de tesouros, vai ter o que sempre tem, né? E aí não é tão ruim assim se valer da mesma ferramenta de progressão de níveis, né? Não é nenhum pecado, vamos dizer, né? Que não atrapalha em nada também. Então, eu pensei assim, eu vou pegar isso aqui e vou usar. Mas aí ao mesmo tempo eu olhei, por causa das minhas experiências jogando como jogador, né, tanto como mestre, porque pra mim é importante, né, você ter as experiências dos dois lados da mesa, como que é para um jogador e como que é um mestre para a mesma situação, para a mesma determinada situação, né? E enquanto jogador, cara, o tal do XP por ouro eu sinto muito, mas no curto prazo ali, na coisa mais imediatista, beleza, ele dá conta do recado. Não é nem que ele funciona, no meu modo de ver, ele dá conta do recado, né? Pera aí que a esposa mandou um áudio aqui, eu vou ter que pausar a gravação e ouvir o dela. Pera aí que eu já volto. Não era nada muito sério, não, era só uma coisinha à toa. Mas a esposa mandou áudio, né? Mandou comunicação, você tem que ouvir, né? É melhor escutar. Enfim, então o lance do XP por ouro, ele tem umas limitações que eu não vou detalhar aqui, mas que no fim das contas, o que acontece é o seguinte: o XP por ouro subordina a evolução do seu personagem ao sucesso. Ele tem que conquistar o tesouro. Se ele não conquistar o tesouro, ele não evolui, né? E o lance do combate também, né, derrotar o monstro, derrotar o inimigo, superar fisicamente não sei quem, vai pelo mesmo lado. Se o seu personagem não vencer, ele não evolui, né? Se o seu personagem não superar os inimigos, ele não evolui. Se o seu personagem não conquistar o tesouro, ele não evolui. Se o seu personagem não atingir o marco de cenário, ele não evolui. Então, assim, para um jogo que é cooperativo, para um jogo que é, vamos dizer assim, não tem vencedor, né? Para um jogo que não tem vencedor, a métrica de evolução de nível está muito atrelada a vitórias, conquistas e ser bem sucedido. Isso para mim não é assim uma coisa tão boa pro ritmo do jogo, porque acaba sendo frustrante, né? Acaba sendo uma coisa que você que tipo constringe o seu desenvolvimento do seu personagem, no caso. Então o que eu pensei? Eu pensei, cara, eu vou dar uma suavizada nesse negócio, vou tornar isso aqui mais efetivo. Então, por exemplo, uma coisa que eu vi no XP por ouro, né? O personagem ganha 1 ponto de XP para cada moeda de ouro que ele recuperar. Aí o que acontece? O grupo tá andando nos ermos, nas cavernas, no sei lá onde, do sei lá o que, e encontra um tesouro de moeda de prata, né? Encontra um tesouro de moeda de prata. Aí a galera já torce o nariz. Por quê? Não, porque isso aí pesa, porque tem o lance do peso da carga, lembra? Falei aí no
uns podcasts aí pra trás. E vale 10, eu preciso carregar 10 moedas pra ganhar 1 de XP. Porque a conversão de ouro pra prata é assim, é 10 para 1. Uma peça de ouro vale 10 peças de prata. E aí, o que você tem? O personagem não levava as peças de prata, a não ser que ele realmente não tivesse mais nada para carregar. Entendeu? Mais nada para carregar. Ele não levaria as peças de prata. Ele deixaria para trás. É tesouro, cara. São moedas de prata. Quando a gente vai, eu vou falar no episódio pra frente, provavelmente o próximo, ou mais um ou dois pra frente, eu vou falar sobre a economia do cenário, tá? E como que eu lastreei a economia e como que ela é de fato dentro do jogo e o que ela representa, né? Mas quando você tem um sistema de jogo que tem moeda de ouro, prata e de cobre, e vamos lá, se você tem essas 3 moedas é porque elas são úteis. Você não vai ter uma moeda que não serve para nada. Você não vai fazer isso, né? Você não vai criar um sistema de regras que tem ali uma moeda que existe enquanto padrão econômico, tem item listado como sendo uma moeda daquilo lá, uma moeda de cerâmica, uma moeda de argila, uma moeda de cobre, uma moeda de sei lá o que, né? Essa moeda vai aparecer no tesouro e às vezes até com uma chance muito mais razoável, e aí, de repente, os personagens vão encontrar aquela moeda e vão torcer o nariz. Entende? Por quê? Porque aquilo ali não vale XP. Você entende? Lá na cidade, de volta na base de operações, no Pique Salva, tem vários itens listados, sei, moedas de cobre, de prata, de ouro, mas os personagens não querem saber nem das moedas de prata, cara. Então, o que aconteceu uma vez? A gente estava na aventura. Isso aconteceu algumas vezes, essa pra mim foi só a mais marcante. Aí a gente encontrou 2.000 moedas de cobre. 2.000 moedas de cobre. E aí o pessoal olhou e falou, cara, eu não quero, nem quero. Por quê? Não, porque isso aí é um peso. Tipo, 2.000 é mais que a carga máxima do personagem, que a carga máxima é 1.600. E quanto mais pesado você fica, mais devagar você anda, mais fácil tem encontro aleatório e não sei o que, né? Tá de boa, tá de boa. Bom trabalho, gente, bom dia. Então quanto mais pesado você tá, mais devagar você anda. Quanto mais devagar você anda, mais tempo você leva nos ermos. Quanto mais tempo nos ermos, mais encontro aleatório. E aí o que acontece? 1.000 moedas de cobre são 10 moedas de ouro. Então 1.000 moedas de cobre são 10 XP. Então a galera olha e fala, eu não vou nem levar isso de volta, porque não vale o peso. Literalmente, não vale o problema. Só que aí, cara, de novo, é a mecânica pautando seu jogo. Não é que seu personagem não tenha uso para as 1.000 moedas de cobre. Ele tem, porque existem itens precificados a cobre, né? Inclusive tem uma outra parada que os mestres fazem, que é o seguinte: o personagem voltou, os personagens voltam para a cidade com muito ouro, começa a comprar os itens, aí os mestres piram no processo inflacionário, meio que sem entender como que ele se dá de fato, né? Piram na escassez e na inflação. Enfim, não me agrada, tá? E aí eu pensei assim, não faz sentido. Beleza, mecanicamente você está fazendo uma escolha que eu entendo, mas eu não concordo, tá? Porque na realidade do mundo de jogo, as moedas de cobre são necessárias. Então ninguém deixaria as moedas de cobre para trás. Ninguém deixaria as moedas de prata para trás. Porque se elas não fossem necessárias, inclusive, elas nem existiriam. Não haveria itens precificados a cobre. Essas moedas não constariam das tabelas oficiais de tesouro. E não haveria uma conversão padrão de ouro para prata, de prata para cobre e de cobre para ouro. Então, uma coisa que eu pensei, cara, qualquer moeda vale 1 XP. Como assim? Assim, uma moeda de ouro vale 1 XP, uma moeda de cobre vale 1 XP, uma moeda de prata vale 1 XP. Entendeu? E pronto. Pô, mas aí não sei o que. Não tem não sei o que. Existe o valor econômico, a conversão financeira, e existe a evolução do seu personagem e a valoração do sucesso dele em recuperar as moedas. Não é culpa dos personagens jogadores que o tesouro vem em moedas de cobre. Não é culpa deles.
pura e simplesmente, né? E isso foi uma parada que eu pensei e me colocou numa outra dinâmica para raciocinar nesse sistema. Então eu pensei assim, olha só que massa. Um personagem, por exemplo, o mago, que é o que mais precisa de ponto de experiência, precisa de 2.500 pontos de experiência para poder subir de nível. No sistema de XP por ouro, grosso modo, eu vou colocar 2.500 PO, tá certo? Beleza. Qual que é o problema? O problema é que o mago junta 2.500 PO, chega no segundo nível e ele não tem o que fazer com esse PO. E isso se traduz para todas as classes de personagem. Aí o que que faz? Ah não, aí você bota que um livro de magia custa 1.000 PO. Tipo, aí você inventa uma parada caríssima simplesmente para drenar o tesouro do mago. Existe uma razão de ser para esse livro custar tanto? Não, não existe. Não existe um sistema intrínseco. E você quer ver onde é que está o problema? Daqui a pouco os personagens vão entrar, por exemplo, na masmorra ancestral e vão encontrar um livro de magias. E aí, esse livro de magias vai valer 1.000 PO também? Né? Ah, encontrei uma biblioteca do mago. Porra, a biblioteca do mago? Se um livro de magias custa 1.000, esse livro básico, chechelento que você vendeu pro mago, quanto vai custar a biblioteca de um mago que você encontrou lá e o mago não estava lá, por exemplo? Quanto vale? 60.000 PO? 80.000 PO? Vamos supor que essa biblioteca tenha tipo 50 livros. Cada um vai ter que valer pelo menos 1.000 PO. E aí? Você vai entregar um tesouro de 50.000 PO pro grupo de jogo? É isso mesmo? Então assim, as coisas ficam amarradas de uma maneira desinteressante quando você lida com isso. Agora você quer ver uma coisa? O mago encontrou um tesouro de 3.000 peças de cobre. Ele não ficou milionário. Não vale tanto assim. Bom dia. Ele não está com a vida financeira dele resolvida. Por quê? Porque na verdade 3.000 peças de cobre é 30 peças de ouro. Ele está ali numa situação de sobrevivência, basicamente. São 3.000 moedas de cobre. As coisas mundanas, da maneira como eu enxergo, elas são precificadas a cobre. Então vamos dizer, mundanamente, esse personagem se resolveu pelos próximos 10 anos, vamos chamar assim. Mas, para todas aquelas coisas que são fora do lugar comum, ele não está resolvido. Se vocês pegarem as tabelas de equipamentos do BX, do Beckman, do D&D, do Holmes, da Caixa Azul, do Rule Cyclopedia, do AD&D primeira edição, do AD&D segunda edição, vocês vão ver que os itens especificados a cobre são os itens mundanos, são as coisas do dia a dia, né? As coisas realmente de aventura, pesadas, mais específicas, são precificadas em prata ou em ouro. Então quando um personagem encontra um tesouro de cobre, não é que ele encontrou um tesouro inútil, ele encontrou um tesouro útil. Só que esse tesouro não faz frente às necessidades de equipamentos realmente adequados para a aventura. Então o que aconteceu? Esse pobre coitado desse mago, ele encontrou 3.000 moedas de cobre, ele ganhou 3.000 XP, ele está no segundo nível, subiu para o segundo nível, mas ele não ficou milionário. Isso é uma solução, isso não é um problema. Isso é uma maneira, por exemplo, de você mudar a progressão dos grupos sem ter que ficar empurrando o ouro goela abaixo dos personagens, entendeu? O seu personagem pode ser um personagem super bem evoluído sem ser de fato um milionário. E você colocou uma situação na qual o personagem encontrou pilhas e pilhas e pilhas de tesouros e ainda tem motivo para seguir na campanha de jogo, para seguir se aventurando, sabe? Porque pra mim, quando um personagem chega em 50.000 moedas de ouro, honestamente, não existe motivo para ele ir atrás de confusão e masmorra, mas não. Arriscar o pescoço pra quê? Por causa de umas ninharias? Tipo, você vai ganhar 8.000 moedas de ouro numa aventura, a sua parte vai ser 8.000 moedas de ouro, porque tipo, 8.000 moedas de ouro é 15% do que você já tem. Então, como é que é? Qual que é o engrandecimento que você está tendo? Então assim, e 50.000 moedas de ouro, gente, só pra explicar, por exemplo, um mago de quinto nível, 2.500 pro segundo, 10.000, 5.000 pro terceiro,
10 mil pro quarto, 20 mil pro quinto nível, 20 mil de XP, arredondando 20 mil moedas de ouro. Então um mago de sexto nível já são 40 mil XP, já são aí seus quinto nível, tá nos primeiros níveis ainda. Não fez nada, não sabe nada, aprendeu bola de fogo ontem, não sabe fazer tempestade glacial, cone glacial, concha antimagia, não sabe fazer nada ainda, né? É um mago borroló, um mago ali grande na pequena região, na região metropolitana, né, de onde Judas perdeu as botas, né? É o maior mago da região de 5 mil habitantes, vamos chamar assim. Fez nada ainda, já tem que ter 40 mil PO. Vocês estão entendendo? Então quer dizer, já tem que reunir um tesouro fabuloso. Agora, e se esse mago progrediu à base de moeda de cobre e de prata? Ele não ficou rico, não ficou milionário, né? 40, por exemplo, vamos supor que ao todo ele encontrou 40 mil moedas de prata ao longo aí de 8, 10, 12 aventuras. Para cada moeda de prata ele ganhou um ponto de experiência, né? E aí ele tem o que? De tesouro de ouro mesmo, 4 mil moedas de ouro. Ele não é milionário, ele não é exatamente pobre, mas ele não é milionário, né? Ele é um aventureiro que tem uma quantidade razoável de tesouro e talvez algumas economias, mas ele não tem o suficiente para dizer, vou me aposentar. Se a gente colocar que 10 mil moedas de ouro é o tesouro que um personagem tem de acumular para poder se aposentar, e 10 mil moedas de ouro não é pouca coisa, tá? Se aposentar assim, classe média, né, sem ser um grande fanfarrão, então a gente pode dizer 10 mil moedas de ouro, tá? A gente pode dizer que ele tem ali suas 100 mil moedas de prata ou 1 milhão de moedas de cobre. O seu personagem pode se aposentar sem nunca ter visto uma moeda de ouro. Ele nunca viu uma moeda de ouro. Mas ele pode chegar em 100 mil XP conquistando só tesouro de prata. Ele pode chegar em 560 mil de XP só ganhando moeda de cobre. Você simplesmente chega lá através do XP por ouro, através de uma tabela de utilização de moedas menos valiosas como sendo um XP. Porque não existe, sinceramente, razão alguma, a não ser porque sim, né? Para você dizer que uma moeda de ouro vale mais XP que a moeda de prata, que vale mais XP que a moeda de cobre. É simplesmente atrelar um valor financeiro ao XP, e isso não faz sentido nenhum. Porque conquistar as tais moedas de cobre pode ser inclusive mais trabalhoso que conquistar a moeda de ouro, porque simplesmente foi mais difícil. Então, nessa hora, quando eu fiz esse raciocínio, me pareceu muito mais eficiente para o sistema de XP por ouro. Só que o que acontece? O que acontece? Quando você adota esse raciocínio, você ainda está dizendo que o XP é devido à conquista de moedas ou a uma valorização financeira de qualquer situação que seja. E isso quebra muito fácil. Isso se quebra muito fácil. Por exemplo, vamos supor que os personagens são contratados para fazer um mapa de um atalho. Tem uma estrada, aí a galera quer fazer um atalho, quer usar um atalho como se fosse estrada. Aí essa galera que quer fazer isso contrata esses personagens para desenvolver essa parada. Aí eles vão perambular naquele atalho, vão identificar os problemas, eliminar os problemas e voltar, né? Beleza. Dizendo que o que eliminaram, o que não eliminaram e etc e tal. Beleza. Como que os personagens voltam com o mapinha pronto e tudo? Qual que é o valor desse mapa? Como que você precifica isso? Como que você diz que ele vale 100 PO, 200 PO, 500 PO, 1000 XP, 200 XP, 300 XP? No meu modo de ver, esse mapa vai valer tanto XP quanto foi a dificuldade em fazê-lo. Quanto foram as negociações, quanto foi os desafios climáticos, os desafios de terreno, né, e etc e tal. Isso no XP por ouro não é flutuante, seria que ser um valor fixo. E para mim, parece que a recompensa tem que flutuar conforme a dificuldade, para você não ficar criando assimetrias. Tesouros que são obtidos sem nenhuma dificuldade e dificuldades que se impõem sem entregar de fato
nenhuma recompensa, nenhum tesouro. Aí agora o metrô chegou, eu vou pausar, mas na frente eu continuo. Aí galera, eu vou começar aqui a segunda parte da caminhada, continuar a gravação, tá certo? Então assim, eu tava comentando a respeito da parada do tesouro, né, do XP ganho, e de como que eu mudei a parada para poder colocar todas as moedinhas e tudo no mesmo patamar e não ter, eita, esgoto aberto, e não ter, como é que fala, diferença entre a moeda de ouro, prata e cobre, né? Só que aí, ainda assim, estava amarrado o ganho de XP ao ganho de tesouro. E você tem sim situações em que nas quais você joga muito, vamos dizer, seu personagem corre riscos, enfrenta muitas coisas, pai e tal, e o tesouro não corresponde, tá certo? Porque não existe uma métrica que realmente atrele o tesouro a ser encontrado com o XP que você vai ganhar. Não existe essa métrica. Você pode participar de uma situação de que o grupo ganha muito tesouro sem ter enfrentado desafio nenhum, e pode acontecer também do grupo não enfrentar mais ou menos desafio nenhum e ganhar um tantão de tesouro. Então o jogo desnivela nessa hora. E geralmente, pelo menos da minha experiência de jogo, do que eu já li de relato de mesa, do que eu já conversei com o mestre e tudo, vamos dizer assim, da minha pesquisa informal, né? O que mais acontece é a galera correr muito risco, passar muito apuro e não ganhar o XP. O personagem não evolui quando a métrica é o XP por ouro, o XP por combate ou o que quer que seja, né? E o que eu percebi é que é o seguinte: tem um intermediário que está nessa conversa e ninguém olha para ele com a devida atenção. Porque quando você está jogando o seu personagem, você está participando de uma aventura e todos os desafios, todos os trololó que você tem que resolver, você resolve pela mecânica, não é? A interação mecânica. Não é apenas e tão somente pela narrativa. Então o que acontece? A métrica é a mecânica de jogo. Beleza. O que você tem? Progressão por níveis também é uma mecânica, não é uma narrativa, né? Vamos dizer assim, o personagem não sobe quando faz sentido narrativo. Ele sobe de nível quando ele acumula uma quantidade de pontos atribuídos pela mecânica. Ele atinge um limiar, né? Se você olhar bem, dois magos, um que ganha 2.501 de XP numa aventura, subiu de nível, ou 2.500, né? O que ganhou 2.499 não sobe, ele está a 1 ponto de subir. Então não é uma parada tipo na risca mesmo. Não é uma coisa vamos dizer assim, por estimativa ou aproximação. É uma conta que você faz. Porque se a gente for olhar em termos relativos, de 2.499 pontos de XP para 2.500, essa diferença de 1 XP, ela é irrisória. Ela é uma diferença de 0,01%, 0,05%. É uma diferença, né, ínfima. Não deveria pesar tanto, mas aquele 1 pontinho de XP é a diferença entre subir de nível e não subir de nível. É como se os 2.499 pontos de XP não valessem o acumulado. O que vale é o próximo ponto, que ele vai colar naqueles 2.499, virar 2.500, o personagem sobe de nível. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum. E esse intermediário foi colocado entre o personagem, né, o risco decorrido da experiência de jogo, né, nesse sentido, e a progressão de níveis. Então assim, uma vez que não existe conexão
Nenhuma. Você pode até querer fazer algum tipo de harmonização, mas não existe de fato conexão alguma entre desafio e recompensa. Por que você vai atrelar o grau de sucesso do personagem em superar desafios à recompensa que ele acumulou durante aquela superação de desafios, se uma coisa não está colada na outra? Se você pode muito bem receber uma recompensa bitela por praticamente superação nenhuma. Então não faz sentido. Então esse intermediário, ele tem que sair fora. Não faz sentido um personagem superar 1000 coisas, chegar lá no final, a recompensa não ter um vínculo direto com esse nível de superação e ele simplesmente não subir de nível. E aí quando você olha isso, e você sai do XP por ouro e vai no XP por combate, por exemplo, a situação é a mesma. Você simplesmente trocou o intermediário. Porque o grupo pode ter resoluções 1000 para superação de desafios físicos, que não são necessariamente assassinar o oponente, né? Mas que também, para todos os efeitos práticos dentro de jogo, funciona tão bem quanto, né? E se você usar marco de cenário também, você passa pela mesma situação. Para ir de um trecho A para um ponto A para um ponto B, você pode passar por um trecho e ter muitas dificuldades, poucas dificuldades, nenhuma dificuldade ou todas as dificuldades. E aí o seu XP vai ser o mesmo, porque é um marco de cenário, ele vai no mesmo tanto de XP. Então o que acontece? Esse intermediário que a gente tem, o que ele faz é colocar dentro do jogo uma cadência na aquisição de XP que não interessa de fato ao jogo. Não é só os personagens que esse cadenciamento não interessa, ele não interessa ao jogo. E aí o controle melhor sobre isso, a progressão de níveis, no meu modo de ver, deveria ser realizado diretamente no personagem. Diretamente. E é por isso que no sistema que eu estou propondo, o acúmulo de XP vem da medida de interações do personagem com os desafios. Tá certo? Então assim, ó, todo personagem, isso foi uma coisa inclusive que eu achei o máximo, que eu consegui unificar. Eu fiz pra todo mundo, tá? Todo personagem precisa, para subir de nível, em todos os níveis, tá? De 20 testes bem sucedidos ou não, ok? De sucesso automático ou não, diante de perigos a que ele se expôs, ou está exposto, ou foi exposto, ou qualquer coisa assim. Então, por exemplo, um guerreiro numa aventura, ele faz 20 ataques à distância, corpo a corpo, sei lá o que, ele sobe de nível. Não interessa se ele acertou ou não. Ele se envolveu no combate, fez os ataques, rolou o dado 20 vezes para fazer ataque, ele sobe de nível. Ele fez 18 ataques e 2 testes de resistência, ele sobe de nível. Ele fez 15 ataques, 2 testes de resistência, 3 testes de perícia, de atributo, para fazer alguma coisa que prestasse, vamos chamar assim. Ele sobe de nível. Entendeu? Do primeiro pro segundo nível. O que acontece? Isso vale para todos os personagens, tá? O mago decifrou 20 línguas diferentes em 20 interações diferentes. Ele sobe de nível por ter decifrado esses 20 painéis e obtido essas 20 informações pertinentes ao jogo. Entende? Então, toda vez que o grupo age pertinentemente ao jogo, o personagem ganha 1 ponto de XP. Toda vez que ele junta 20, ele sobe de nível. Mas quem que define onde que é pertinente ou não é pertinente? Bicho, isso costuma ser óbvio na mesa de jogo, tá? Mas, se tiver algum problema de que tá abusando,
de o mestre achar que alguém tá abusando da regra, vale a opinião, o posicionamento do mestre, tá? Apenas entenda o seguinte: é normal os personagens subirem de nível. Não tem nada de anormal. É o que se espera. Num jogo desafiador, os personagens sobreviventes que perdurarem vão subir ainda mais rápido de nível. Se você quer uma campanha que seja longa, com progresso lento, usando essa regra, o seu jogo vai ter que ser lento. O seu jogo vai ter que propor muito mais narrativa do que mecânica. Se você for jogar o crunch, se você for jogar os dados, se você for jogar a mecânica, e a interação é o tempo todo ali garibando os personagens, pode ter certeza, eles vão subir de nível muito rápido. Ou eles vão morrer, perder os personagens e tudo, ou eles vão subir de nível aceleradamente. Porque com 20 testes do que quer que seja, envolvendo o personagem, diretamente vinculado ao personagem, o personagem sobe de nível. Aí o que acontece? Pô, mas então o cara faz a mesma coisa do primeiro nível ao 100º nível, e ele só precisou fazer 20 vezes por nível a mesma coisa. Não exatamente. Quando o seu personagem sobe de nível, e isso vale para todos os personagens, ele adquire um conjunto de habilidades, que para alguns níveis são habilidades melhores, para outros nem tanto. Só conta para subir de nível futuramente a habilidade que o personagem pegou naquele nível. Então, por exemplo, o personagem guerreiro fez 20 ataques no primeiro nível, subiu para o segundo nível. Beleza. Essa habilidade não conta mais para subir do segundo para o terceiro. Pô, mas o guerreiro só faz ataque? Não, o guerreiro faz muito mais coisa do que só ataque. Existem várias manobras em combate que o guerreiro pode fazer, que ele incrementa a jogada de ataque, né? Tipo, pegar... Epa! Desculpa, tive de parar de falar porque a moto passou bem na minha orelha aqui. Então, por exemplo, o guerreiro, a partir do segundo nível, adquire condições de obter modificadores de movimento e de dano, né, no combate. Se ele se valer dessas habilidades obtidas no segundo nível, ainda no segundo nível, 20 vezes que ele fizer isso, ele sobe para o terceiro. Então, quando os conjuradores estiverem usando suas magias, as magias de... Vamos pegar a progressão, não é igual, tá? A progressão de magia não é igual, mas vamos pegar como se fosse. Os magos e clérigos de primeiro e segundo níveis ganham magias, ganham XP por conjurarem magias de primeiro círculo. Apenas e tão somente por conjurar as magias? Não. Não. Mas conta como um ponto de experiência. Então o mago conjurou uma magia de primeiro círculo, e essa magia, por exemplo, a armadura arcana no começo do dia vai durar 6 horas. O mago não sabe se será necessário, mas ele está em aventura, é razoável supor que vai ter um combate ou alguma coisa, ele fez a magia para se proteger. Beleza, essa magia conta. Agora o mago está na cidade, vai conjurar magia arcana para ir no mercado. Lembra, conjurar armadura arcana para ir no mercado. Essa magia conta? Não. Essa magia você dá ali na situação de não risco, vamos dizer assim. O mago foi no mercado, encontrou um item que ele está suspeitando que é um item mágico. Ou ele está, como é que fala? Procurando por um item mágico escondido no mercado. Ele vai no mercado e faz um detectar magia. Essa magia conta? Sim. Por quê? Porque ele está utilizando um poder para encaminhar um progresso em alguma métrica, algum objetivo dele, tá certo? A aventura tá andando. Então, essa aí sim. E aí, quando tiver no terceiro nível, clérigo e mago, eles ganham a magia de segundo círculo, não é? Pois é. A partir desse momento, as magias de primeiro círculo conjuradas passam a não contar mais o ponto de experiência.
Então os personagens só vão ganhar XP pelas magias de segundo círculo que eles conjurarem. A diferença nisso é que se o personagem utilizar um item, por exemplo, de uso único, ele ganha o XP. Então se um clérigo de 5º nível curar ferimentos leves de um pergaminho, ele ganha o XP do uso do pergaminho, porque ele ativou uma parada. Se um personagem usa uma carga de uma varinha de bola de fogo, uma carga de um poder não renovável, de uma espada ou alguma coisa assim, de um manto, de não sei o que, ele ganha o XP daquela utilização, porque ele está usando os poderes dele. Isso é para qualquer nível, tá? Então o personagem de 5º nível, ladino, aventureiro, né? Ele não tem magias, mas ele tem poção de cura, ele tem poção de invisibilidade, ele tem qualquer coisa assim. Eu vou usar uma poção de voo para poder entrar no castelo. O uso da poção de voo dá a ele um ponto de experiência, porque ele está comendo um recurso dele para enfrentar uma dificuldade. Então toda vez que os personagens interagem com os desafios e se propõem a superá-los, eles vão ganhando pontos de experiência. E aí não interessa se você ganhou mais tesouro ou menos tesouro, não interessa se você enfrentou mais ou menos criaturas, não interessa se você andou mais ou menos nos ermos, não interessa se você foi mais sucedido, menos sucedido, completamente mal sucedido, um fracasso total. Você vai ganhar o XP, porque o erro também ensina. Então não adianta você querer, os personagens só vão ganhar XP por aquilo que eles fizerem de maneira bem sucedida. Isso não existe. Isso não existe. Os erros, aliás, na vida, né, ensinam muito mais. Então faz muito mais sentido. É muito mais realista. É muito mais realista que as pessoas aprendam com os erros que apenas com os acertos, ou principalmente com os acertos. Na verdade, os acertos não informam nada pra gente. A gente geralmente aprende com os erros. A gente gosta mais dos acertos porque eles reforçam na gente a convicção de que nós estamos certos, né? Não de que a gente melhorou em nada, aprimorou nada, né? É treino e erro que geralmente ensina. Então, por exemplo, é tentativa e erro, trial and error, né? Error. Então a gente precisa observar isso. Eu achei por bem colocar essa diferença para poder garantir que os personagens receberão a recompensa justa pela sua participação proativa nas aventuras. Agora, vamos lá, né, gente? Qualquer regra pode ser corrompida. Qualquer regra pode gerar problemas. Vai ter gente que vai tentar se valer disso para poder ganhar XP aceleradamente. Meu personagem vai beber todas as poções dele. Com que intuito? Só para beber. Para testar a interação delas no organismo dele. Não, isso aí não tem valia nenhuma na situação de jogo. Agora, não, meu personagem está desesperado da masmorra. Ele encontrou 10 poções, ele vai beber todas para poder, quem sabe, se expor a um efeito ali interessante e escapar de uma enrascada. Não, aí ele ganha o XP, porque inclusive de cada uma das poções. Porque inclusive alguma das poções pode ser um veneno e ele nem sabe. Então existe um risco, né? Existe um risco, inclusive não calculado, né? Se for um risco calculado, talvez o mestre não queira dar um XP, né? Mas enfim, a função dessa regra é premiar os jogadores e seus personagens pela interação, pelo engajamento com a aventura. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas tudo que eu estou colocando nesse sistema é no intuito de engajar jogadores e mestres com o mundo de jogo, para garantir, esse garantir sempre entre aspas, né, porque nada garante no fim das contas, mas para pelo menos tornar mais atraente vamos dizer assim, a incorporação do personagem pelo jogador, né? O jogador está mais imbuído, está mais envolvido, engajado na interpretação do seu personagem
de maneira a tornar a experiência de jogo mais cativante, mais emocionante, né? Mais criativa, mais tudo, né? De maneira a tornar tudo mais tudo, vamos dizer assim. Eu testei essa regra, ela funciona. Ela só não vai funcionar com aqueles jogadores fominhas, né? Aquelas pessoas que de repente... Porque tem isso, né, gente? Como é que fala? O sujeito quando... Como é que é? O sujeito quando vê um pote de mel se lambuza, um negócio assim. Pessoa que nunca viu, quando vê muito, se come aquilo assim, devora tudo, até sumir no meio daquela coisa toda, né? Então a pessoa vai ver assim, o quê? Eu só preciso interagir, eu só preciso procurar confusão, eu só preciso propor e tudo? Você só precisa fazer isso. Nossa, então eu vou fazer isso o tempo todo, a todo tempo, e eu quero subir de nível várias vezes na mesma aventura. Inclusive pode, tá? Nada impede. O personagem pode subir de nível várias vezes na mesma aventura. Inclusive tem uma questão, tá? Se você quiser fazer um personagem que é guerreiro, mago e ladrão, por exemplo, você pode. Você escolhe uma das classes para começar, você vai com ela até subir de nível. No momento em que você sobe de nível, você pode pegar aquele nível e declarar que você está querendo iniciar como aprendiz de uma determinada classe. E aí você vai, aprendiz de guerreiro, aprendiz de ladino, aprendiz de clérigo, sei lá o que. E aí o que você faz? Você pega uma determinada quantidade de atribuições daquela classe e aí você vai ter que exercer aquilo 20 vezes. Você vai ter que fazer aquilo 20 vezes. Vamos dizer assim, continuadamente ou com alguma interrupção. Na hora que você realizar aquelas atividades 20 vezes, de maneira bem sucedida ou não, mas, de novo, com a chance razoável de sucesso e uma razão de ser, né? Não é simplesmente sair fazendo, vou expulsar morto-vivo 20 vezes, tem nenhum morto-vivo perto de você, não conta, né? Pois é, quando você conseguir isso, você vai ter chegado ao primeiro nível daquela classe de personagem. E aí você pode. Tudo bem. Na hora em que você já tem esses 2 níveis, por exemplo, de mago e depois um nível de guerreiro, né? Vamos supor que você escolha subir mais uma classe de aprendiz. Aí tem um problema, porque você já subiu 3 níveis em outras classes. 2 de mago e uma de guerreiro. Aí o que você tem que fazer? Você tem que aprender 2 vezes, ou seja, você tem que ir de 0 até 40, ao invés de 0 a 20, para poder então chegar no primeiro nível daquela classe nova que você está pegando. O que isso significa mecanicamente? Significa o seguinte: quando você aprendeu a primeira classe, você já começou nela. Então vamos dizer, é como se a vida do seu personagem tivesse conduzido por aquele caminho. Então ele já está pronto para desenvolver as habilidades daquela classe de personagem. Aí ele está no primeiro nível, que é onde todo mundo começa. Esse nível, vamos dizer, não gera dificuldade para nada. Aí o que acontece? Ele sobe para o segundo nível dessa classe de personagem. Então ele adicionou um nível a mais na caminhada mínima, entende? O seu primeiro e segundo nível adiciona um nível na caminhada. Aí você quer pegar uma segunda classe, né? Você quer iniciar uma segunda classe de personagem. O que você tem que fazer? Você tem que vencer esse um nível de dificuldade. Então você vai jogar um nível com parte dos poderes daquela classe. Isso vai ser tudo definido, viu, gente? E na hora que você subir um nível, ou obtiver 20 interações com aquela classe, aí você chega no primeiro nível daquela classe. Só que agora você tem esse primeiro nível e o segundo nível da sua classe anterior. Então você adicionou 2 níveis de dificuldade na caminhada. E aí quando você quiser pegar uma terceira classe, você vai ter que vencer esses 2 níveis. Então o seu aprendizado, diversificar o aprendizado, torna-se mais difícil. Então o que você tem que fazer? Você tem que subir não apenas um nível como aprendiz, você tem que subir 2 níveis como aprendiz. Então você tem que ter 40 interações. E aí depois que você tiver as 40 interações, você sobe
para a primeira classe, primeiro nível daquela terceira classe que você escolheu. Se você quiser fazer uma quarta classe, você vai ter adicionado já 3 níveis de dificuldade. Então o que vai ser? 60 pontos como aprendiz para poder subir na classe nova, tá certo? Existem regras para você subir concomitantemente, tá? 2 ou 3 classes no máximo, não é impossível, mas você é tratado como um aprendiz nas 2 classes até você conseguir os sucessos correspondentes, né, no jogo, para poder subir para a primeira classe de um e a primeira classe do outro. E conforme você vai subindo, torna-se um pouco mais difícil de você subir nas outras classes. E cada sucesso de uma classe só conta para ela, não conta para outra. Então é isso. Cheguei no trampo, terminei minha caminhada. Agradeço a todos vocês pela paciência. Marca aí nas conversas o podcast, divulga o link, chama a galera, tá? Dá a curtida, dá o like, assina, compartilha o trem todo, comenta, engaja mesmo, porque quanto mais vocês me ajudarem, mais sucesso isso aqui vai ter, mais garantidos estarão os próximos episódios e o futuro desse projeto. Como vocês podem ver, ele não está mais só nos rascunhos, ele já tem uma boa estruturação. E agora eu vou trabalhar nessa sexta. Um abraço a todo mundo, ótimo domingo para quem está ouvindo no dia do lançamento, ótima semana e até a próxima.